É interessante que na lição de número 175, ele fala a verdade. E ele pega uma escrita, uma fala de Jesus que está no Evangelho de João 4:6. E depois, na 1:7:6, ele pega exatamente o mesmo capítulo, o mesmo versículo, e ele pega uma parte da 1:7:5. Então, vocês veem como essa montagem, eles não montam os capítulos isolados. Muitas vezes, lemos este livro, Vinha de Luz, entre outros, de forma completamente aleatória, isolados, às vezes, um do outro, né? Às vezes abrimos de forma aleatória o livro e lemos aquele capítulo. Só que a gente esquece de fazer uma pequena pesquisa do capítulo anterior e de um posterior para ver se nós estamos lendo completamente o contexto, ou estamos pegando apenas uma parte desse contexto. Então vamos lá. A verdade. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Esse é um dos caminhos mais bonitos do Novo, é um dos capítulos mais bonitos do Novo Testamento. Ele é intitulado Jesus, caminho para o Pai. É o momento em que Jesus está com seus discípulos, os apóstolos, está anunciando a ida dele, e os apóstolos naturalmente se sentem seguros, e ele vai dar um ensinamento aos apóstolos. É o capítulo 14 inteiro. Jesus, caminho para o Pai. Aí ele vai começar dizendo assim: não se perturbe o vosso coração, vós crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, senão, porventura, eu vos teria dito que ia preparar-vos o lugar onde ficareis. Onde tiver ido prepará-lo para vós, voltarei e vos tomarei comigo, de tal sorte que lá onde eu estiver, também vós estejais. E assim ele vai transcorrendo toda essa, e lá no versículo, então, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ainda vai embora até o versículo 14. Emmanuel nos comenta assim: por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. Ou seja, nem que alguém conheça essa verdade pura, não se atreverá a dizer em frente a uma massa de pessoas, né, ante uma visão de forças coletivas. Nós sabemos que existem inúmeras forças em coletividade, inclusive contra a verdade. Então, não se diz uma verdade, quanto mais profunda ela for, você só a diz para pessoas preparadas ou em menor número. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caráteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Ou seja, ao povo, existe muita diversidade. Então, não é possível. Quanto mais pessoas você aglomera, mais adversidades você tem. A diversidade de aspirações, propósito, realidade, temperamentos, caráter, enfim, e tudo isso impacta num conceito. Parece que não, mas impacta.
Agora ele vai entrar e vai mostrar como é as escolas religiosas que a gente sempre está falando. Cada escola religiosa, ou seja, cada religião, olha, dentro da cristã, para nós termos uma ideia, se nós formos olhar as escolas em grande escala, nós temos o cristianismo, o maometismo, confucionismo, enfim, várias. Mas dentro do cristianismo nós temos diversas escolas religiosas também, que são as religiões. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. Revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Nenhuma religião vai entregar às massas a verdade absoluta, ou aquela imaculada. Nenhuma. Todas vão entregar revelação gradativa, verdade gradativa, uma pequena parte desta verdade. Por isso, é natural que... E outra coisa, essa parte dessa verdade que a escola religiosa pode ou conseguiria transmitir, ainda é pulverizado pelos grupos, de acordo com os grupos que as vão recebê-lo. Por exemplo, vamos supor que já está no momento de se revelar verdades, uma verdade X, Y, Z, dentro da cristã, da escola cristã, que ainda subdividiu na escola do espiritismo. Então, um determinado médio vai falar sobre a X, outro médio vai falar sobre a Y, e um outro médio vai falar sobre a Z. Isso porque o grupo, talvez, que se aglomera em torno daquele médio, está preparado para ouvir a X. O outro grupo, o Y, e o outro, o Z. Depois, eles vão se encontrar, um vai conversar com o outro, e assim sucessivamente. Nós vamos ver inúmeros livros já de Chico Xavier, já psicografado faz muito tempo. Hoje, por exemplo, não sendo ainda compreendido ou nem sequer ser lido, né? E quando lido, não compreendido, mas ele está já escrito para poucos que o leram e entenderam, porque muitos leram, poucos entenderam, muito mais nem sequer leram, mas poucos leram e entenderam. E lá se fala sobre tudo. E aí ele está dizendo assim, então, há de esperar pela passagem... Ele está falando que cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação divina. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Há que esperar pela passagem das horas. O tempo tem que esperar. Nos círculos do tempo, a semente... com o esforço do homem, provê o celeiro. Então, ele está mostrando assim, o tempo passa, Deus provê a semente, mas o homem provê o celeiro. E o carvão, com auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isto, vemos verdade estagnadas nas igrejas dogmáticas. Verdades provisórias na ciência. Vamos começar. Verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas. Nós vamos perceber que em todas as religiões do mundo, em qualquer denominação que nós soubermos, existem parcelas de verdade, sementes de verdade, da verdade. Porém, algumas não brotaram. As sementes não germinaram, não cresceram, não criaram frutos, enfim, outras mais ou menos. E nós vamos indo verificar que existem verdades em tudo, pequenas parcelas de verdade. Por isso vemos verdade estagnada nas igrejas dogmáticas. Uma das coisas que
que estagna a religião é dogma. Às vezes, queremos afirmar determinados dogmas. E esses dogmas, o que são dogmas? Conceitos. Que para nós, num determinado momento da história, aquilo é uma verdade inegociável. Mas, com o passar da história, as revelações se modificam, o conhecimento se amplia e, para aceitarmos esse novo conhecimento, teremos que invalidar os dogmas, ou alguns dogmas. E como isso não é bem visto, já que o dogma, segundo alguns acreditam que o dogma é o alicerce de algumas fés e religiões, então preferimos, as pessoas que seguem essas religiões dogmáticas, preferem relegar as verdades do que ter que renunciar a alguns dogmas. E é por isso que os dogmas não são bem vistos. Porque eles estagnam, congelam a evolução religiosa, da visão religiosa. Verdades provisórias nas ciências. Verdades provisórias. A ciência é inundada de verdades provisórias. Nós vimos isso só na Covid. A quantidade de teoria, que depois que acabou, parou e desapareceu todas as Covids. Só, por exemplo, de reportagem de como lavar as mãos, pelo amor de Deus, eu nunca vi. Hoje não tem mais nenhuma. Voltamos a lavar a mão, ou de vez em quando, como era antes. Para nós termos uma ideia. Então, à medida que a ciência também vai navegando, vai em cima das suas verdades provisórias, ela vai crescendo. Mas parte da verdade está dizendo está com a religião. Parte da verdade está com a ciência. Verdades progressivas nas filosofias. São verdades, a filosofia possui verdades progressivas, mas elas também pararam. Elas se congelaram. Elas não evoluíram. Grande parte dessas verdades filosóficas, elas vêm caminhando sobre pensamentos de homens, sistemas em cima de sistemas. E como o ser humano é limitado, limita-se o alcance da filosofia. Verdades convenientes nas lides políticas. Convenientes. Quer dizer, verdade, a política já é uma forma de lidar com as conveniências, né? Deveria ser as conveniências popular, mas é as conveniências de um determinado grupo. Mas é uma conveniência. Então, as verdades convenientes das lides políticas. Então, nós vamos ver ali algumas coisas. E verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Não tem jeito. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Aqui, vigora é que só toma conhecimento, só fortalece, né, a mentalidade. A mentalidade cristã está no meio daquela massa. Nós cristãos somos ou dentro de um círculo religioso, dentro de uma ciência, ou dentro de uma filosofia, ou dentro da política. Diante de cada discípulo, ele está chamando. No reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. É Jesus essa verdade. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sobre outros prismas. Ele é interessante aqui, ó. Todo aquele que descobre a luz bendita, o conhecimento, essa verdade, absorve os raios celestes, que vão dissolvendo as nossas trevas, nossas pequenez, nossos vícios, nossos defeitos, né? Porque você começa a observar experiências sobre outros prismas.
a experiência, tudo que você vê, a vida sua, diária, começa a ser vista de um outro ângulo. Nós vimos isso na Reforma Íntima passada, demos o exemplo de um lavar louça, por exemplo. Nós vimos vários itenzinhos mostrando para nós como uma coisa muito simples pode ser vista de um âmbito enorme, espiritual, e esse espiritual modificar-nos se estivermos conectados e atentos. Elege mais altos padrões de luta. Olha, nós viemos na Terra, então já estamos reencarnados aqui. Então, o nosso propósito aqui, viemos aqui para lutar. Não lutar de mão armada, não lutar com violência, não é a luta de guerra. É uma luta contra nós, né? Já que nós vamos ter que lutar para sobreviver, para crescer, vamos eleger algo benéfico, bom, misericordioso, algo elevado de padrão. Pronto. Já vai lutar, lute por algo nobre. Descortina metas santificantes e edifica-se com horizontes mais largos. Então, vai conseguir, com a luz bendita de Jesus e os raios celestes deles, nós vamos conseguir descortinar metas santificantes e edificar-nos com horizontes mais largos. Nossos horizontes ampliam-se e nós começamos a fazer também escolhas que, para muitos, vendo a nossa escolha, testemunhando a nossa escolha, vão dizer que nós estamos sofrendo ou sofreremos muito. No entanto, como a nossa luta é um padrão elevado, não alcançamos esse nível de sofrimento. O sofrimento é opcional. Quando ele é feito por livre e espontânea vontade. Eu estou falando livre e espontânea porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu fiz essa escolha de livre e espontânea vontade. Quando você vai ver, não é livre e espontâneo. É pelo medo, é por covardia, é por receio, é por remorso, é por culpa, é por raiva, é por... Enfim, são inúmeros fatores, menos espontaneidade de vontade. E quando é que eu vou saber que é uma espontaneidade da minha vontade? Quando você sentir que é capaz, que está no comando de tomar a direção da sua vida naquela decisão, para a esquerda ou para a direita. Enquanto você não sentir isso, que é capaz, pelo menos em duas posições, você não está de livre e espontânea vontade. Quando você pensa em qualquer uma direção diferente dessa que você optou, vem o medo, vem insegurança, vem remorso, culpa, raiva, mágoa, enfim. Então, você não está no controle, né? Não está. E aí, o reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. Por que o nosso coração passa a gravitar? Porque atualmente o nosso coração está gravitando muito na ilusão, nas ilusões do mundo material, nos prazeres, nas satisfações, no poder, nas ilusões. Até mesmo nessa chamada felicidade, que na verdade é uma alegria. O reino então vai passar agora a gravitar ao redor do novo centro vital, que é evolução espiritual, crescimento glorioso e eterno. Eterno porque é o espírito,
E à medida que vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Então, para que eu caminhe na verdade, para que eu realmente absorva essa verdade, eu preciso me desvencilhar de tudo aquilo que me tira dessa rota, desse caminho de evolução espiritual. Porque muitas vezes nós dizemos assim, não, mas eu estou hoje trabalhando para a minha evolução. E, no entanto, eu não consigo, às vezes, encontrar essa verdade. Há uma diferença entre eu querer estar no caminho e eu estar verdadeiramente no caminho. E aí está esse pequeno teste que a gente faz com a nossa verdade. Quando eu estou na intenção do caminho, eu discuto ainda verdades. Quando eu estou verdadeiramente no caminho, eu sei que não sei a verdade, estou aberto a aprender. Então, a humildade é um dos itens daquele que se encontra verdadeiramente no caminho. E a soberba, o orgulho é daqueles que pretendem ainda um dia adentrar no caminho. Há uma diferença muito clara nisso. E nós vamos também sentindo que a mentira é do tamanho, é na proporção gigante, tá? De tudo. A mentira, ela vai se enfraquecendo. Eu mesmo, né, nós mesmos, cristãos, à medida que nós vamos querendo encontrar a verdade, tudo que é falso e mentiroso já começa a deixar de ser atrativo. É como se eu não quisesse mais ficar me enganando, ou eu achasse que tudo aquilo que não é verdadeiro parece uma brincadeira, algo que nos faz apenas perder tempo. Certo? Por quê? A partir do momento que eu descubro tudo que está por trás dessas mentiras, e por que essas mentiras, nenhuma mentira existe por existir. Toda mentira existe para nos iludir. Mas por que nos iludir? Somente? O que se ganha através da mentira? Alguma coisa. Então, quando eu estou em busca da verdade, eu vou descortinando isso. Eu vou verificando que por trás de uma determinada mentira, quem está ganhando por trás disso? Qual é o alcance disso? Por que isso continua a ser tão forte, tão divulgado em massa na nossa população? Por exemplo, a partir do momento que eu descubro que a bebida alcoólica, o mercado que está por trás do número de acidentes e tudo mais, eu já não consigo mais assistir uma propaganda de bebida alcoólica. Não consigo mais ter aquela ilusão de tomar uma cerveja. Concorda? Porque eu sei que eu estou contribuindo financeiramente para a indústria do álcool. Eu começo a fazer escolhas aparentemente para os outros radicais e que vai provocar sofrimento tremendo. Muitas pessoas dizem assim, nossa, você não vai beber nada. Nossa, mas isso não é muito difícil, muito ruim. Se eu não estiver verdadeiramente interessado. Então eu vou sentir que estou me esforçando. Agora, quando for uma decisão levada pela minha sinceridade, nenhum problema eu vou ter. Eu não vou sentir a menor necessidade. A indústria da droga, a indústria do cigarro, a indústria do sexo, a indústria do poder, a indústria do materialismo, do consumismo, tudo isso existe a indústria dos medicamentos, né? Tudo isso existe alguém e aí nós vamos descobrindo quem, como funciona. A indústria da saúde, a indústria da beleza,